Dia de TWS por aqui e hoje eu quero falar aqui do Team Buds 3, tipo um T3 Plus, porém sem cabo. Já de cara aqui quero agradecer a Linso que me mandou esse fone aqui. A Linso, se você não conhece, simplesmente é a maior distribuidora de produtos de áudio da Ásia em geral, né? Dona de várias marcas, como por exemplo a Triple In, a The Audio e outras marcas também. Então é uma distribuidora muito conhecida e também, né, ela vende muitos produtos. Ela me contactou, vou deixar aqui na descrição o link da Linso e também na AliExpress. No AliExpress ela é conhecida como a Didi Audio Store, que eu sempre trago produtos deles aqui também. Sobre a Team Hi-Fi, ela está entre as principais marcas aí do mundo Hi-Fi, podemos dizer assim, onde tem as famosas linhas T, né? T1, T2, T3, T4 e T5, e no caso o 1 tem Plus, o 2 também tem Plus, o 3 tem Plus, o 4 e o 5 ainda não saiu. E depois tem a linha P, né, que são os planares. E antes de entrar em detalhe aqui do produto, o mercado Bluetooth vai caminhando lentamente, né, em direção a uma melhora. Cada dia sai fones melhores, não questão de som, né, mas em questão de conectividade, principalmente ali na estabilização da conexão. Claro que temos fones caros que já entrega isso muito bem, porém eu me refiro aí fones mais baratos, fones abaixo de $100, né? Estamos falando de abaixo de R$500. Porque são duas tecnologias extras, né, que no caso de um fone TWS precisa ter, que é a conexão, né, um chip ali Bluetooth e também a bateria, não só aqui do case, mas também a bateria do fone. Então, cada dia mais eles vão melhorando e é notável isso. Sobre a apresentação do produto, ele vem aqui nessa caixa, onde a gente tem o case, um cabo tipo C, né, conexão tipo C, USB tipo C e 3 pares de pontas. O que é lindo é isso daqui. O case é um case redondo, bonito, ele é de metal. Cadê? Vamos tocar aí alguma coisa de metal aqui para soar. E dentro dele a gente tem o fone. Ele abre aqui, ele desliza, né? E aí ele, deixa eu ver se aqui na frente, né? Ele desliza e abre assim. Na parte de trás a gente tem um sistema aqui para conectar USB tipo C. E na frente a gente tem uma luz aqui que indica a quantidade da bateria do case. Abrindo aqui, na verdade por dentro é só apenas um plástico duro, não tem nenhuma sofisticação. Tá falando sozinho aqui. E a gente tem o fone aqui dentro. Falando sobre o fone, é como eu falei, ele é o T3 basicamente, né, muito próximo ao T3 Plus, porém sem cabo. Ele adota já, né, esse sistema feito em resina 3D, porque você coloca aqui no ouvido, ele se encaixa muito bem no ouvido. Ele aqui é um azul translúcido, então é possível ver aqui a parte do chip, porém muito bem construído, não tem rebarba, não tem nenhuma cola, claro, tem uma cola aqui, né, que cola, mas assim, não é que aparente que fica aquelas rebarbas feias, aqui é muito bem construída, o encaixe aqui também muito bem. Uma coisa, já falando aqui do início, é que é o seguinte, geralmente os fones, quando você coloca ele aqui na caixinha, ele desliga, nesse caso aqui não. Você tá ouvindo música, coloca que ele continua. Então, geralmente, quando você vai desligar ele, aperta ele por 10 segundos e ele vai desligar. Diferente de alguns outros fones que já desliga automático. Mas quando você tira ele, sim, aí ele liga automático. Tanto que eu fico abrindo essa portinha aqui, eu abro a portinha, ele já começa a falar alguma coisa aqui. Quanto ao Bluetooth dele, apresenta a versão 5.2 que dá uma conectividade mais rápida e também uma menor latência. No caso de filmes, vídeos, jogos, você vai usar ele e não vai sentir nenhuma latência. Quanto à conectividade na rua, eu não tive nenhum problema em nenhum outro momento. Quanto à bateria dele, ele possui uma bateria aí que, segundo a marca, você consegue 5 horas e meias de áudio. Eu, no último domingo, que eu tô fazendo essa gravação aqui, que foi no dia que teve a votação, né, do segundo turno, então eu fiquei mais ou menos umas 4 horas com ele, porque eu saí de manhã, fui votar, e aí eu fiquei lá na fila, tinha uns 450 metros de fila, e eu cheguei antes das 8, então eu fiquei lá praticamente quase umas 2 horas na fila. Então entre esse momento que eu fui, até lá voltei, né, na embaixada para votar, cheguei em casa, ouvi mais um pouquinho, deu mais ou menos as 4 horas e ainda sobrou bateria.
Não sei se vai chegar próximo a 5 horas, mas assim, no caso eu testei 4 horas e ainda sobrou bateria, então eu creio que ele pode chegar aí acima de 5 horas. A marca também informou que ele vai manter essa bateria por até 90 dias, porque sempre quando você deixa em standby, a bateria ela vai diminuindo essa carga de maneira automática, né? Todos os produtos ele tem, e nesse caso aqui ele dura até 90 dias. O case ele conta com 400 mAh de bateria nele, e no caso do fone, cada fone tem 40 mAh, você vai ter aí aproximadamente 4 a 5 cargas sem precisar conectar aqui na energia. Quanto à função touch dele, ele tem um toque para pausar, né? A maioria dos fones acontece dessa mesma maneira, 2 toques para a próxima canção ou retroceder, né? No caso direito passa para frente e a parte esquerda ele volta para atender ligação também da mesma maneira, e no caso desse aqui ele tem a função de volume. Você aperta por 2 segundos, ele vai aumentar o volume do lado direito e do lado esquerdo ele vai diminuir, então isso é algo positivo. Eu não falei do preço, então fala aqui, ele custa aproximadamente 89 dólares, então vamos dizer aí, o dólar pode flutuar por esses dias, né? Então vamos dizer em 450 e 500 reais. Então já estamos falando de um pouco mais caro, né? Não um fone um pouco mais barato como a maioria dos outros que eu trouxe aqui de TWS. Sobre o fone, ele conta, né, com esse drive dinâmico revestido de berílio de 6mm, é pequenininho, mas ele soa muito bem. Tem alguns fones que eu já trouxe aqui, eu lembro do Blon Mini, eu creio que era o Mini, ou aquele que era tipo macarrão, eu acho que ele chamava Mini também, né? Que ele tinha um drive de 6mm e soava muito bem, inclusive os graves. No caso aqui ele mantém essa sonoridade natural, energética, né? Se bem que ele tem uma leve elevação nos graves, porém não é tão grande como a maioria às vezes dos TWS tem, mas ele mantém uma certa classe ali. Os subgraves eles são leves, ele começa a aumentar ali próximo aos 40, 45 Hz, então ele vai ter uma certa limpeza, ele vai levar esse foco um pouco mais para as outras frequências, né? Para grave, médio e agudo. Então ele já chega ali no grave com um pouco mais de presença, porém toca com uma boa massa, são limpos, são graves limpos, os médios aparecem muito bem, né? E em muitos casos ele chega a ser bem aberto, vozes, até anotei ali, né, vozes gritadas, ou seja, músicas que cantores, né, acabam utilizando drivers na voz, ou até mesmo processamento, porque eu estava ouvindo um disco, eu vou procurar aqui, até porque tá no meu celular ali, mas eu vou colocar o nome aqui, de uma cantora que o tempo todo, todas as músicas você consegue ouvir que tem um certo drive, só que isso é adicionado na voz e não o que ela está fazendo. Então ele passa muito bem isso, né? Ele consegue trazer muito bem essa energia das vozes. Os agudos são bem claros, bem posicionados, arejado, ele tem uma boa extensão. O palco sonoro não é tão grande, porém ele tem uma boa imagem e também tem uma divisão muito boa de instrumental. Até a marca fala aqui, né, que ele tem uma afinação equilibrada em cada nota. Vou fazer o teste do microfone aqui, você já está ouvindo por ele. Eu já testei ele antes aqui, você consegue ouvir que ele faz um corte de frequência, de ruído, na verdade, muito forte, então as vozes ficam meio que escondidas. Claro que o que eu sempre falo em fones, voltando aqui para esse microfone aqui, né? Eu sempre falo em reviews que esses fones aqui é meio complicado, porque não tem uma qualidade de microfone tão boa, além do mais que você tem esse microfone aqui atrás. É a mesma coisa que eu estivesse falando nesse microfone aqui. Claro que esse aqui é um microfone de uma qualidade muito grande, um microfone desse tamanho, né? A gente não pode comparar com um pinguinho de microfone aqui e você já vê que perde toda essa claridade. Então, acho que se eu falar aqui, provavelmente melhora um pouco o som, mas como ele está aqui, realmente ele não vai captar com a melhor qualidade. Dando uma conclusão aqui, ele é um TWS que está sim uns passos mais acima, referente àqueles TWS que eu já trouxe aqui, porém com um preço maior, né? Então ele, por exemplo, é quase o dobro que um Moondrop Neko Cake. É melhor? Sim, é melhor. Porém, também ele é mais caro, ele tem a obrigação de ser melhor. Como sempre falo, né? Não existe almoço grátis. Então, quanto mais caro, em tendência teria que ser melhor.
Às vezes nem sempre acontece, mas tudo bem. Vai muito bem em muitos estilos, né? Ele se adapta muito bem. Ele tem uma qualidade de construção incrível e a sonoridade também, né? Você não vai ter pontos negativos, né? Eu recomendo para você que ouve com um volume mais tranquilo. Se você é daquela pessoa que gosta de ouvir num volume um pouco mais relax, mais tranquilo, ele entrega tudo sem ter que aumentar muito o volume. Agora, se você já gosta de chegar um pouco mais no volume ali, até mesmo porque ele é um fone energético, né? Talvez ele te leve um pouco a fazer isso. E se você está ouvindo, por exemplo, na rua, onde você precisa de ter um pouco mais de volume, por quê? Depende de que rua, né? Mas assim, se você está aí numa cidade um pouco maior, onde tem vários ônibus, carros grandes, onde os motores são maiores, então você tem uma maior quantidade de frequências graves circulando, então você precisa aumentar um pouco mais o volume para você ouvir melhor o som, e aí ele acaba ficando um pouco gritante. Não só ele, qualquer outro fone que tenha essa sonoridade não tão em V. Então se você ouve muita música com um pouco mais de volume nesses ambientes um pouco mais caóticos, é recomendável pegar um fone mais em V, porque esses médios não vai ser tão gritantes, já que você precisa um pouco mais de volume para ouvir. Mas se você ouve num lugar um pouco mais tranquilo, sim, é uma excelente opção. Eu diria que é um TIM T3 Plus, apesar de não ter a mesma sonoridade, né? Não tô com eles aqui para testar, então para dizer os pontos que sejam muito parecidos, mas você tem uma qualidade muito próxima por um preço também muito parecido. Como eu sempre falo, TWS não é só o som, é o Bluetooth, é a bateria, então tem uma tecnologia maior, tem um preço a mais de construção que faz que seja um pouco mais caro. Mas para esse preço aí, muito bem, ele entrega muito bem qualidade sonora e qualidade de construção dos materiais, bateria, Bluetooth e tudo mais. Muito obrigado, mas não sai daqui sem deixar um like aqui, deixa um comentário, manda pra galera, compartilha aí no próprio YouTube mesmo, tem uma opção de compartilhar aí, isso me ajuda demais, beleza? A gente se vê em breve, porque essa semana aí tá tendo vários vídeos. Até mais, tchau!